gente chama de live de aquecimento. Tudo bem para todo mundo? Hoje é a primeira live que a gente chama de live de aquecimento. Então, nós vamos conversar durante 4 dias sobre esse assunto que é funil de atendimento. Eu gosto muito de conversar sobre isso, porque já faz um tempo eu venho estudando. é, Bem, vocês sabem que eu me mudei já com uma certa frequência, então toda vez que eu me mudo, eu tenho que parar para estudar como é que eu vou entrar naquele mercado de trabalho. E nesses anos de estrada, eu já fui percebendo que fazer pério é garantia de atendimento. Em tudo quanto é lugar que você for, tem gente que tem doença periodontal. Ou tem gente que tem pacientes com doença periodontal que vão encaminhar para você tratar, que é melhor ainda. Então vamos lá. O que que é funil de atendimento? Eu vou contar uma historinha para vocês. E vocês vão ver que eu gosto muito de história. Então imagina um funil, ele tem a boca do funil tá para cima, ele tem o meio e ele tem a saída do funil. Todo mundo na odontologia, quando sai da faculdade, vai correndo fazer uma especialização. Hoje em dia, sai correndo fazer uma especialização. Na minha época, na época da Josi, a gente tinha que esperar 2 anos para fazer a especialização. Tinha que esperar um pouquinho, aí depois ia fazer a especialização. E o que acontece? Quem sai da especialização, ele quer pegar o paciente que está lá na saída do funil, que é aquele paciente do grande orçamento. É aquele paciente pronto para uma reabilitação complexa, é aquele paciente que vai deixar um carro no seu consultório. Sabe por que isso está errado? Porque os grandes orçamentos, eles são a menor faixa de pacientes que entram no seu consultório. E eu vou convidar vocês para uma reflexão. Vocês sabem quem são os pacientes que estão lá na boca do funil? Quem são os pacientes que estão ávidos pelo tratamento? São aqueles pacientes que ainda não sabem que precisam de você. Quem são esses pacientes? São todos os pacientes do mundo. Sabe por quê? Se você for olhar na literatura, 90% da população tem algum tipo de doença periodontal, ou a gengivite ou perda de inserção, ou ainda perda de tecidos moles. São basicamente as 3 categorias que a gente trata. Pacientes que têm gengivite, pacientes que têm perda de inserção, gengivite não tem perda de inserção. Pacientes que já têm perda de inserção ou pacientes que têm ainda deficiência de tecidos moles. Ainda tem uma outra faixa de pacientes que eventualmente está sobreposta a esses pacientes com doença periodontal. São os pacientes que receberam implantes em alguma fase da vida. Olha só que uma coisa legal. Lá em 1960, mais ou menos, quando os implantes começaram a ser instalados, graças ao Brannemark, implantes de titânio. Qual era a grande propaganda do implante? Eu vou tirar um dente que está dando problema, já deu problema, vou botar em você um parafuso metálico e esse parafuso vai receber um dente em cima. Qual é a grande vantagem? Nunca mais você vai ter que cuidar disso aí, porque esse dente, esse implante, nunca vai ser perdido e essa coroa nunca vai ser perdida. Aí, 30 anos depois, esses pacientes que foram tratados lá no começo por Brannemark, eles recebiam uma prótese protocolo, né? Então, pacientes que não tinham dente nenhum. É por isso que é chamado de prótese protocolo, era um protocolo que era feito. Pacientes que não tinham dente nenhum acabavam recebendo esses implantes e essa prótese em cima parafusada. 30 anos depois, eles resolveram rechamar esses pacientes. Vamos soltar essas próteses e ver o que aconteceu ali embaixo. Sabe o que tinha ali embaixo? Um rato morto, mais ou menos. Todo mundo que já teve aula comigo já me escutou falando essa expressão. Por quê? Você imagina uma prótese que ficou 30 anos sem ser removida para ser limpa. Tem sujeira de tudo quanto é tipo, cor e tamanho ali embaixo. E aí que eles observaram que tinha uma infecção que acontecia ao redor desses implantes. E parecia muito com uma infecção que eles já tinham visto ao redor de dentes. Alguns implantes, inclusive, tinham uma infecção tão grande que os implantes eles eram removidos. Não tinha mais osso-integração nenhuma ao redor deles. Então, ao redor desses implantes. Então, os pesquisadores observaram que os implantes não são eternos. Tá bom aí? Não, vai ficar pior ainda a história.
passar do tempo, bem, as mulheres percebem isso com mais rapidez, com mais nitidez do que os homens. Mas Josiane vai concordar comigo. Depois dos 30, gente, é só morro abaixo, certo, Josi? O cabelo fica ruim, a pele fica ruim. Não, vamos colocar depois dos 40, vai. O cabelo fica ruim, a pele fica ruim, a unha fica ruim. O cabelo muda, a pele muda, a unha muda. E de onde você tirou que o dente não vai mudar? Que a oclusão não vai mudar? Aí, mais um da nossa época, Josi. Oi, Marcelo, tudo bem? Oi, Juju, tudo bem? Oi, E prof, aí? tudo bem? Bom ter você aqui, Marcelo. A Júlia também. Aí, o que acontece? Quando a gente perde, a gente vai perdendo o colágeno. Todas as estruturas do nosso corpo que têm colágeno, como por exemplo o ligamento periodontal, elas vão sofrendo alterações. E aí, gente, quando a gente vendia implante lá nos pra trás-mente, a gente falava assim, ai, eu não peguei essa época, tá? Todo mundo falava assim, vamos tirar o dente e vamos botar o implante, porque é mais fácil cuidar do implante do que cuidar de dente. Primeira coisa, totalmente errada. Segunda coisa, vamos tirar o dente, vamos botar um implante, vamos colocar uma prótese sobre esse implante, porque nunca mais você vai ter que trocar isso. Segunda coisa errada. Sabe por quê? Hoje, olhando, fazendo uma avaliação, isso eu não estou falando de literatura, eu estou falando para você pegar os seus pacientes do consultório e você avaliar a oclusão deles, se eles tiverem uma prótese sobre implante, você vai ver que essa prótese sobre implante, ela não está igual quando você colocou. Ao longo do tempo, os dentes vão destruindo e a prótese sobre implante não, ela vai ficar. Então, o que que a gente tem que entender? Quando a gente vende o tratamento, hoje, para você estar lá no topo do funil, você tem que vender para o paciente que essa prótese sobre implante, esse tratamento reabilitador, ele não é interno. Pode falar para o seu paciente, a sua unha tem que trocar, o seu cabelo cai, os seus dentes vão desgastando, de onde você tirou que essa prótese é eterna, certo? Então, por isso que eu tô falando, Marcelo, Júlia, eu comecei falando aqui que quando a gente sai da faculdade, a gente corre fazer especialização porque a gente quer pegar aquele paciente que está pronto para grandes reabilitações. É o paciente que vai nos dar orçamentos grandes. E eu estou contando para os nossos colegas que a ideia não é essa, a ideia justamente é pegar a boca do funil, que são todos os pacientes. Quando a gente vai pegar esses pacientes? Ah, tem mais uma coisa que eu tenho que contar. Os pacientes ainda tem mais uma coisa que a gente não precisa, que faz com que a gente não precise olhar para a saída do funil, que são as comorbidades. Então, a gente tem pacientes que têm diabetes, pacientes que têm redução do estômago, pacientes que têm doença de Alzheimer, pacientes que são gestantes ou que estão gestantes, pacientes que têm ainda uma chance de ser hospitalizados. Peraí, nós estamos falando de uma população, então, estou falando do mundo inteiro. Em todo lugar do mundo que você for trabalhar, você vai encontrar esse tipo de paciente. Paciente com gengivite ou algum tipo de perda de inserção ou ainda alteração de tecidos moles, pacientes que já receberam pelo menos um implante e pacientes que têm comorbidades. Vocês estão vendo que a nossa parcela de pacientes, ela está lá na boca do funil. São todos esses pacientes que a gente pode atender. Não são os pacientes que estão prontos para os grandes orçamentos. E se vocês discordarem comigo, eu queria que vocês abrissem o microfone e falem aqui, porque a gente está num grupo de amigos. A gente, inclusive, fez essa live fechada para a gente poder conversar abertamente. Vocês podem abrir o microfone, se quiser, abre ou não a câmera, para a gente trocando essa ideia que eu acho muito importante. Professora, Oi. tenho uma dúvida. Hum, Como que fica a parte legal dessa informação que você nos deu referente ao implante, né? hum. Porque a gente já ouviu e você conhece muito bem a realidade, que o dentista ele cresceu, se formou, né, e continua vendendo do ad eterno para o implante, né?
A minha preocupação, por exemplo, legalmente falando, em termos de legal para o paciente, por exemplo, como que fica esses achados científicos agora perante a justiça, de forma legal, né? Quanto tempo, o que tem perante a lei? Não sei se eu consigo ser claro na minha pergunta. Uhum, eu entendi. É porque, Marcelo, hoje eu tô falando isso porque, bem, você me conhece, né? Eu tenho alguns colegas que são peritos judiciais. O que que o perito faz? Ele, quando chega uma causa, o juiz não sabe, ele não é técnico, não é dentista, muito menos implantodontista, e aí ele pede a ajuda do perito para o perito dizer o que foi que aconteceu. Hoje, a justiça, ela, bem, o perito, ele se baseia na literatura para ele explicar para o juiz o que aconteceu. E até esses dias aconteceu isso com a minha amiga que é perita. Ela falou assim, Flavinha, a literatura mudou? Eu falei, mudou. Você tem que ver. Aí eu passei a lista de artigos para ela. Eu falei, todos esses artigos, eles mostram que a oclusão muda no decorrer do tempo e o implante não. Isso faz com que o paciente esteja ciente de que é necessário a troca dessa prótese no decorrer do tempo. Mas aí tem um negócio, a gente não consegue saber qual é esse tempo ainda. Marcelo, porque a implantodontia é uma ciência relativamente nova. As pessoas começaram a botar implante lá na década de 60. De 60 a 2000 foram 40 anos, são 60 anos fazendo implantes. 60 anos para curva de aprendizado e para esse conhecimento ser sedimentado é muito pouco tempo. Tem muita coisa que a gente ainda vai descobrir. Você que, assim como eu e a Josi, que estamos há mais tempo na estrada, quantas vezes você tinha ouvido lá quando você fez a sua especialização em implante que você precisava se preocupar com tecido mole? Hoje a gente já sabe que isso é muito importante, é tão importante que é recomendado fazer um enxerto, um aumento de tecido mole ao redor de implantes para evitar a mucosite ou a periimplantite, que é a perda da ossa integração. Então, eu vejo assim, quando você for fazer o seu termo de consentimento livre e esclarecido, você tem que colocar nesse termo que é necessário manutenção, controle e manutenção periódico e que pode ser que no futuro seja necessária a troca dessa prótese. Eu atendi um paciente hoje, a Júlia viu esse paciente. Esse paciente, ele está passando por uma grande reabilitação e nós trocamos a coroa sobre o implante dele para essa coroa entrar nessa reabilitação, porque os dentes do lado foram desgastando e a coroa sobre o implante estava lá. Então ela ficou completamente desnivelada. Quando você olhava a curva de espio do paciente, você via que tinha um desgaste meio estranho onde ele tinha coroa sobre implantes. Marcelo, você conseguiu entender o que que você tem que fazer? Alterar o seu consentimento para que o paciente seja avisado em tempo de que ele precisa fazer a manutenção dessas próteses. Entendi. Obrigado, professor. Então, gente, o que que acontece? Quando a gente vai atrás desses pacientes, vocês fiquem sabendo que ninguém vai bater na porta do seu consultório dizendo assim: olha, queria muito aqui fazer um tratamento com a doutora Júlia, porque eu sei que ela é a melhor dentista do mundo. Sinto muito, Júlia, você pode até ser a melhor dentista do mundo, mas isso não vai acontecer. Por quê? Quanto mais pequenos orçamentos a gente tem, maior é a chance de orçamento grande vir. Quanto mais pacientes passam pelo consultório, maior a chance de um orçamento maior chegar. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês sabem, todos vocês sabem. Ah, Júlia, bonitinha. Vocês sabem que eu sou periodontista desde que eu nasci, né? Quando eu era criança pequena em Barbacena. Sempre fiz pério. Por que que eu fiz pério? Porque com esse negócio de mudar e tudo mais, eu precisava de uma especialidade que eu pudesse trabalhar em qualquer lugar. E aí eu percebi que a pele me dava isso. E aí eu percebi não, a literatura mostra que dependendo de como você examinar o paciente, você vai encontrar gengivite nesse paciente. E o que que você precisa? Você precisa de uma sonda periodontal e um espelho. E aí você faz uma sondagem de passeio. E aí eu percebi que quando eu fazia sondagem de passeio e identificava gengivite,
Eu precisava mostrar para esse paciente que ele estava doente. Todo mundo sabe, todos vocês que estão aqui, sabe que o nosso corpo não foi feito para ter infecção. Peraí, se sair sangue da gengiva é normal, quando eu escovo o dente, eu passo fio dental, deveria sair sangue do meu couro cabeludo quando eu lavo a cabeça. Deveria sair sangue das minhas mãos quando eu lavo as mãos. Mas não é normal, porque se sair sangue das mãos quando eu lavo as mãos, eu vou correndo para o hospital. Se sair sangue do meu couro cabeludo quando eu lavo a cabeça, eu vou correndo para o hospital. Por que é que o paciente não se assusta quando sai sangue da gengiva? Porque ninguém contou. Então serei eu, o anjo do apocalipse. Bem, todo mundo, deixa eu ver. Josi não teve aula comigo, Josi. Diogo acho que teve uma aula só. Marcelo e Juju já estão acostumados comigo. Eu entro nessa figura do anjo do apocalipse super bem. Eu já digo assim: você viu que a sua gengiva está sangrando? Ah, de vez em quando. Não, não é de vez em quando, não, é sempre. Por que que tá sangrando? Ah, é porque eu cortei com o fio dental. Também não, é porque tem sujeira aqui embaixo. Então, a gente, dentista, independente de ser especialista ou não, a gente tem a obrigação de falar para o paciente que a gengiva está sangrando e que aquilo não é normal. Ok, falou? Mas e se você encontrar uma bolsa periodontal? Porque você só precisa de uma sonda periodontal milimetrada e de um espelhinho. Encontrou essa sonda, essa profundidade clínica de sondagem aumentada, é sua obrigação falar para o paciente que ele tem uma infecção ali. E você pode usar, se vocês precisarem, eu mando para vocês. É um paper chamado, o autor principal é Blanco, Juan Blanco. Ele mostra que se você fizer se você tirar o, o epitélio ulcerado, o epitélio sangrante de uma boca que tenha gengivite mais de 10%, ele dá uma certa área. E aí ele vai mostrando. Então, se o paciente perdeu tanto de inserção, tem tantos milímetros quadrados de inflamação. E aí ele vai mostrando até aqui, o paciente tem doença periodontal, ele tem bolsas periodontais na boca inteira. Se ele remover todo o epitélio e planificar, vai dar uma área semelhante à área responsável pela coxa do paciente. Aí você fala para o paciente: se você hoje tivesse com a coxa da sua perna, sangrando e saindo pus, você ia ficar na sua casa assistindo o jogo na quarta-feira à noite, tomando a sua cerveja? Você já estava internado, fazendo antibiótico terapia na veia. Por que que você não trata disso enquanto paciente, sabendo que tem essa infecção? Então, é nossa função avisar. Como é que a gente faz isso? No exame inicial. É aí que a gente começa a ganhar os nossos pacientes. Então, a gente faz assim: o paciente chega para profilaxia. Quem chega para profilaxia? Todo paciente que chega no consultório. Ele chega para profilaxia, faça o seu exame periodontal completo. Na verdade, é uma sondagem de passeio. E aí você já vai identificar o que é gengivite, se tem doença periodontal ou não. Agora vem o pulo do gato. Essa semana aconteceram três situações inusitadas. Na verdade, eu gosto muito dessas situações inusitadas. Na verdade, aconteceram mais, tá? Mas eu vou contar três que foram mais significativas para mim. Chegou um paciente que ele não mora aqui no Brasil, ele veio fazer alguma coisa, veio ele e a esposa. E ele foi até o consultório porque um amigo é o que está hospedando eles no Brasil, aqui em Curitiba, levou para fazer uma limpezinha. Eu tenho um ranço de quem fala limpezinha, que vocês não têm ideia. Mas chegou para fazer uma limpezinha. Aí o amigo levou, tá, vamos lá. Eu fiz uma sondagem de passeio e eu identifiquei cárie, eu identifiquei gengivite, eu identifiquei bolsa periodontal, eu identifiquei uma fístula, eu identifiquei uma coroa mal adaptada. Então, como a gente está entre amigos aqui, oi, Alina, tudo bem? Tudo bem, Alina? Oi, Flávia, tudo jóia? Saudade de você. Esperamos E você em aí? Curitiba, hein? Em Curitiba, nos veremos, com certeza. Com certeza. Pessoal, a Alina é uma amiga também, tá bom? E a gente tá aqui falando em amigos, tá? Só tem Oba, amigo aqui. E aí, perfeito. gente, esse paciente chegou e era para fazer a dita da limpezinha, né? Que eu já falei para vocês que eu tenho ranço de falar assim.
Ah, não. Dudu Cury! Oi, Eduardo, tudo bem? Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Eduardo? Bom te ver aqui. Então, pessoal, vamos voltar para o paciente. Aí, esse paciente chegou, era para fazer a dita da limpezinha, daí eu fiz uma sondagem boca toda e eu identifiquei uma porção de coisas. A Júlia, que trabalha comigo, ela vai anotando. Júlia, se eu estiver contando mentira, você pode me desmentir na frente de todo mundo, tá? E ela vai anotando o que a gente precisa fazer. Juro para vocês, eu tinha uma profilaxia que começou com R$ 700. O final do plano de tratamento que eu fiz no final dessa profilaxia foi 31.900. Por quê? Ele tinha implante, ele tinha coroa, ele tinha endo, ele tinha cárie, ele tinha prótese. Então, quando você dá para o seu paciente a dita da limpezinha de graça no final do tratamento, é inconcebível. Não é assim. Eu sou periodontista, Eduardo já trabalhou comigo, a Lina me conhece, todo mundo que está aqui já me conhece. Não tem limpezinha de graça. Não tem limpezinha de graça. Você faz uma profilaxia bem feita, fazendo um exame periodontal boca toda, pode ser uma sondagem de passeio, aí você vai raspar de verdade, aí você vai fazer o polimento e você vai achar até mau pensamento. Se esse paciente tiver mau pensamento, você vai descobrir. E aí você coloca no orçamento dele. Ok? Ok. O paciente ficou assim para mim. Mas por que que o meu dentista lá da Inglaterra nunca falou que estava acontecendo isso? Eu disse que eu não sabia, mas eu vou contar para vocês porque eu sei. Porque eu, que sou muito cara de pau, liguei pro dentista dele. Porque eu já liguei para outras pessoas também. E aí o dentista dele me falou assim: eu não tenho obrigação de fazer isso. É ele que tem que dizer o que que ele quer. Não, gente, não é. Sabe por quê? Porque quem treinou o olho e a mão, lá na Inglaterra, que seja. E até melhor que eles sejam, continuem sendo muito ruins lá, porque a gente fica cada vez melhor aqui. Sabe, né? Que é a comparação. Quanto pior eles são, mais rainha a gente é. Aí o que acontece? Os pacientes, eles estão ficando acostumados com esse tratamento. Ah, eu quero fazer uma limpezinha. Tá bom, faz a limpezinha, mas ele vai sair, olha só, tudo isso aqui o senhor precisa fazer. Quando você mostra tudo isso aqui, o paciente fala assim: mas de onde você tirou isso? Do meu exame completo. Eu fiz um exame completo na sua boca e eu identifiquei que o senhor tem um monte de coisa que a gente precisa tratar. Ah, não, mas eu não quero tratar. Olha só, se o senhor não tratar, isso, e isso, e isso, e isso, e isso pode acontecer. Essa é a nossa função. Ah, deixa eu terminar de paciente. Aí, a esposa dele estava junto. Quando ela viu o orçamento, ela virou para ele. Eu pensei, agora eu vou apanhar, né? Agora é o divórcio ou é a sua. Aí ela virou para ele e falou assim: como você deixou chegar a sua boca nessa situação? Aí ele virou para ela e falou assim: não, mas não foi eu. Ela que encontrou tudo isso. Aí ela virou para mim e falou assim: você pode fazer uma limpezinha em mim também? O que era para ser uma profilaxia de R$ 700 virou um outro tratamento de 3.900. Então, o que eu estou falando para vocês? Não é uma limpezinha, é uma profilaxia profissional. É um cuidado que a gente tem em avaliar o risco que o paciente tem para toda doença. Quais são as doenças que eu estou procurando? Eu, como periodontista, gengivite, periodontite, perimplantite e alterações dos tecidos moles. Oi, alguém me chamou? Alterações dos tecidos moles. Identifiquei, ótimo. Mas eu tenho olhos para ver outras coisas. Eu tenho olhos para ver problemas endodônticos, problemas na prótese, necessidade de reabilitação. Eu posso ver uma porção de coisas. Ah, eu também posso ver que o paciente precisa de uma demonização orofacial? Ai, não, né? Tô falando de dente, e aí a gente deixa. A gente sempre fala, primeiro arruma tudo e depois vai cuidar, né? De ficar bonito ou não. Também ficar bonito é uma questão pessoal. Mas vamos lá. Terceiro paciente dessa semana. O paciente chegou
Esse paciente, eu fiz uma publicação no Instagram. Foi um paciente que a gente fez uma preservação de rebordo com BioOS e BioGuide há 20 anos. Esse paciente, ele tem um irmão gêmeo ele tinha perdido alguns dentes e para fazer os implantes precisou fazer um enxerto de osso autógeno. E o paciente, no consultório que eu trabalhava, foi feito um bloco, o paciente sofreu barbaridade. Ele perdeu parte do enxerto, aí teve que refazer. Na época a gente não usava quase osso xenógeno para fazer aquelas reconstruções, mas enfim. Esse paciente vendo tudo que o irmão sofreu, ele falou assim: aqui não, violão. Tem alguma alteração? Tem algum substituto? Falei para ele: olha, a gente está fazendo um experimento com um material que é de boi. Os resultados estão sendo ótimos. Ele virou para mim e falou assim: você faria isso no seu pai? Eu falei: faria. Então pode fazer. Aí fiz nele. Aí esse paciente passou, na época a gente não sabia quanto tempo precisaria para esse osso ficar denso o suficiente para receber o implante. O paciente acabou preferindo fazer uma fixa e ele fez uma fixa de 13 a 23. E ele voltou lá para o protesista dele e pulou na fumaça. Nunca mais eu vi. 20 anos depois, o paciente voltou. Ele voltou com a fixa fraturada. E o protesista dele morreu. Então, vamos ver o que que nós podemos fazer. Aí, esse paciente veio, removemos a fixa, ele fez uma tomo e dava para fazer o implante. 20 anos depois, ele foi receber o implante naquele lugar que a gente fez a preservação de rebordo. Mas, antes de fazer a reabilitação dele, eu falei assim: olha, o senhor não tem passado por manutenção, né? Ele falou: não. Eu falei: vamos fazer uma manutenção? Ele aceitou, sondei, o orçamento dele estava na minha mesa hoje. Hoje. Aliás, hoje é segundo, hoje, R$ 48.000. Então, de uma limpezinha, virou um orçamento de 48.000. E aí, gente, eu não consigo entender como é que as pessoas falam que pério não dá dinheiro. Por que que não vai fazer pério? Por que fica procurando só aquele paciente que é o filé do filé do filé? Concorda comigo, Eduardo? Oi, Flávia, boa noite, tudo bem? Bom ter você aqui. Bom, quando eu vi o seu projeto aí, eu já me inscrevi. Eu concordo 100% com você, né? Inclusive, hoje eu estava dando aula para minha turma aqui em Londrina de especialização em implante pério, e eu dei sobre classificação das doenças periodontais. Eu sempre Aham. debato isso. A gente tem que saber identificar também as doenças periodontais, nominá-las para indicar um melhor tratamento. Mas fora Uhum, isso, a gente também tem o quê? Obrigação e dever de avisar os pacientes as outras condições que ele apresenta. Porque é justamente uhum. o que você falou, de um tratamento periodontal básico, ele pode ser com uma reabilitação, né? Quantos pacientes não vivem isso, né? Quantos pacientes periodontais a gente recebe mal diagnosticados ou nem sequer passaram por um diagnóstico com periograma? Então se Uhum. perde muita oportunidade porque não faz o tratamento correto, né? Então falar que a odontologia ou a periodontia não gera condição financeira é um erro do próprio dentista e não da profissão, porque está Exatamente. diagnosticando e não está fazendo o que deveria ser feito. Eduardo, chama os seus alunos para participar na quarta-feira. Quarta-feira a gente vai se encontrar nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. As meninas aqui vão mandar o link. Você pode distribuir para os seus alunos e a gente está nesse projeto. Ah, meu link já está aqui, ó. A gente já está nesse projeto. é, Hoje é a primeira aula. A gente vai ter mais 3 aulas e ainda vai ter workshop e para a gente estar falando sobre a importância da periodontia e como a periodontia pode agitar esses consultórios aí. Pode deixar, Flávio. Amanhã eu já vou conversar com eles, vou entrar dentro da cabeça deles e colocar você e só vai corroborar o que eu falo para eles, né? Porque, como você disse, a gente também viveu algum tempo junto aqui no curso aqui em Londrina e foi de grande valia e graças a Deus a gente comunga das mesmas crenças e que Sim, é a sim. crença ideal e verdadeira da periodontia.
Parabéns e muito Exato. sucesso. Conte comigo. Que é isso, obrigada. Alina, você também pode compartilhar com todo o pessoal aí que você tem acesso na FORP. Hoje é foi a primeira aula, a gente ainda tem uma na quarta, outra na sexta e a outra na outra segunda. E depois a gente tem um workshop no dia 8, tá certo? Combinado. Josi, Diogo, Juju, Marcelo, vocês podem compartilhar com quem vocês quiserem. Na quarta-feira, por favor, gostaria de ter vocês de novo para a gente estar conversando mais um pouquinho sobre essa questão do funil de clientes, como é que a gente faz para alcançar os nossos pacientes. Combinado, querida. Gente, muito obrigada, beijo vocês, todos, até mais. Vejo vocês na quarta. Tchau, tchau. Beleza. Tchau, tchau. Tchau.